Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Já vou chamando aqui a nossa convidada de hoje. Como é que vocês estão? Que saudade, gente, de estar aqui com vocês, hein? Se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, já deixem um joinha aqui nos comentários pra gente. Oi, Edirlis, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo ótimo. Quanto tempo não fazemos isso, hein? Que Então, saudade! sim, frenesi. Áudio e imagem ok, muito bem. Tudo bem? Tá me vendo, ouvindo? Bem, Ana? Sim? Muito bem, Sim. tá ótimo. Então tá bom. Tô aqui no frio, ó. Fiz até um chazinho pra nossa live. Nossa! Bom, eu hoje fiz sopa aqui em Cuiabá. Sopa. Quem diria, né? Então, oi, Josiane. Oi. Oi, Felipe. Vamos lá, né? Deixem aqui nos comentários, gente, de onde vocês estão ouvindo e vendo a gente, assistindo a nossa live. Minha preferida. Você também é minha preferida. Que linda. Ai, que gostoso. Que legal. Muito bem, vamos papeando enquanto o pessoal vai entrando, Edirlis. Sim. Escolhemos um tema hoje bem especial para o pessoal aqui do Instagram, né? É interessante porque, de repente, a gente olha para a gente mesma, eu tô falando assim, falando de mim mesma, né? E aí você se dá conta que você está envelhecendo, né? E esse mundo de ele é bem desafiador mesmo. Hoje eu ainda estava falando sobre a menopausa com uma pessoa minha, e aí eu falei para ela assim, mas eu achei que a menopausa terminava. E aí ela me falou, não, ela muda de fases, mas ela não termina. Mas Olha que legal. Por que a menopausa era mais curta? Ela falou assim, porque as mulheres morriam antes. Interessante. Então, significa que a gente precisa encarar esse processo de envelhecer, né? E no nosso de mulheres a menopausa, é um processo natural. Tem as suas fases também, né? Como assim, é desafiador, né? Para a pele que vai ficar enrugadinha, né? Para o pé de galinha, Pro cabelo branco. é muito desafiador pensar que isso é natural, né? Esse natural assim, a gente não está preparado, né? E é por isso que a gente está aqui, né, Ana? Para tentar naturalizar alguma coisa que deveria ser mais tranquila, né? Com certeza. E também depende muito do nosso olhar, né? Que não tem certo e errado. Aquele que eu escolho para mim, né? Qual que é a minha escolha de envelhecer? Eu quero ser Verdade. aquela pessoa saradona, aquela pessoa que deixa o cabelo branco, aquela pessoa com que deixa o cabelo verde, tanto faz. Verdade. Não tem um certo e um errado, né? Para tudo, né? Aí, Dirk já deu um spoiler aqui do que a gente vai falar do nosso tema. Então vamos começar, né, Dirlis? Bora Vamos lá então. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live, né? Saudades de fazer uma live, de termos convidados, né, Dirlis? Eu sou a Ana Carolina, host do podcast Deseduca, e estou aqui com minha parceira, amiga e professora da vida, Edirlis Mate. É Mate, né, Edirlis? É assim mesmo. Muito bem. Oi, Jaque. E eu sou a Edith. E eu e Ana somos apaixonadas pelo nosso Deseduca, né, Ana? Fica pensando o que fazer e como fazer que o Deseduca faça cada vez mais parte da nossa vida.
E É a gente isso. curte muito esses momentos. A gente tem feito, primeiro nós começamos com o Spotify, né? Depois foi para o YouTube, agora a gente está aqui onde foi todo o nosso começo, né? Onde começou, né? Onde tudo começou. É isso mesmo. Vamos Que lá, né? legal. Vamos lá, então. Hoje, gente, a gente vai falar sobre o envelhecer. Mas antes da gente começar, clica aqui no aviãozinho e manda para aquela amiga, para aquele amigo, para sua mãe, para o seu pai a nossa live, que ela tá muito especial, tá bom? Curte bastante também, manda muitos corações pra gente, né, Edirles? E conta pra gente também nos comentários de onde você está nos assistindo. Vamos adorar saber, né, Edirles? Lembrando que eu estou aqui em Curitiba e a Edirles está lá em Cuiabá. Em Cuiabá, curtindo. Vamos lá. 19 graus agora. Imagina? Cuiabá, tá frio. Quem diria? Tá frio. Vamos lá, então. Estou envelhecendo. E agora? E aí, Edirles? Antes de você começar a falar sobre o nosso primeiro tema aqui do envelhecer, eu queria falar uma frase aqui, que eu achei, assim, muito legal, muito bacana, bem especial. Envelhecer é guardar dentro de si um baú de felicidade, amor e saudade. Concorda, Edirles? Concordo. Que coisa mais linda. Que lindo, que lindo, que lindo. Então, vamos. A Pode gente falar. guarda as alegrias, guarda as tristezas, guarda as alegrias. Algumas partes da nossa vida a gente consegue resolver melhor, outras nem tanto, né? Mas é sempre essa tentativa. E a gente vai, na caminhada, vai arrematando, né? Vai guardando coisas no nosso baú. De vez em quando a gente vai lá, olha de novo, procura, encontra coisas bonitas, encontra coisas que às vezes continuam machucando, né? E essa escolha, ela é nossa de todos os dias, da gente escolher viver com mais leveza, com mais alegria, tormentas, né? Mas eu queria só começar dando, Ana, que você também está envelhecendo. É isso mesmo. E todo mundo que está aqui com a gente, que está agora aqui, que depois vai nos assistir, se está viva, a gente está envelhecendo. E olha que lindo, olha que bom a gente envelhecer, né? E, e é esse peso que é bonito a gente tentar tirar esse peso dessa palavra. Porque envelhecer é bom, envelhecer é a caminhada, é parte do processo. A gente envelhece desde que a gente nasceu. Então, esse envelhecer, ele é lindo. Só que aí a gente passa pela fase da infância, a gente passa pela fase da adolescência. Criança é lindo, ai, adolescente é lindo, ai, adulto é lindo. Aí quando começa essa história de envelhecer, o povo começa a ficar sério. Mas como? Não, eu não estou envelhecendo. Não, é isso. Como que pode? E é isso que a gente precisa não, se a gente quiser, mas ressignificar para ter uma velhice tranquila, né? Para ter uma velhice mais suave. É assim, para ter uma velhice bonita como foi a infância, foi a nossa adolescência, como é a nossa fase adulta, né? É isso, né, Ana Com Carolina? certeza. Entrando nesse assunto já, Edirles, vamos lá. Tá começando a incomodar os cabelos brancos, mas daqui a um tempo acho que vai parar, né, Edirles? Não sei, acho que não vai parar. Vamos lá, então. Edirles, conta pra gente. Estamos preparados para envelhecer? Às vezes sim, às vezes não. Tem dias que eu acho que eu tô tranquila com essa parte, tem dias que eu tô agoniada. Eu queria colocar assim, a, a velhice, ela é uma construção social, assim como é a infância, a adolescência, assim como são todas as fases. Só que nós temos muito associada ao declínio. A palavra velho não é uma palavra que a gente gosta.
Isso é uma construção cultural, porque a gente gosta da palavra amor. Quem ensinou a gente a construir da palavra amor? É o mesmo contexto que ensinou a gente não gostar da palavra velhice. Então, a gente pode olhar a velhice com um carinho que a gente olha para as outras palavras, para os outros contextos, mas a gente escolhe essa, esse jeito de olhar, né? Essa maneira de olhar. Então, a velhice, ela é assim, ela deixa a gente olhar para a finitude da gente. Ela faz com que a gente pense assim, nossa, então a minha vida vai terminar mesmo? Um dia vai terminar? E isso dói, né? Porque a gente quer ser eterno, a gente quer ser eterno, a gente quer viver sempre, a gente quer ficar sempre, a gente quer ficar vivendo, ficar vivendo, ficar vivendo. Mas é bom saber que isso também tem um final. E aí a gente pensa assim, o que eu preciso fazer? Isso. Eu preciso fazer e mais antes de ir, né? Então, tá, tem essa agonia, tem essa alegria, mas eu não vejo, sinceramente, nós bem preparados para envelhecer. Não vejo. Envelhecer. Uhum. É bem isso mesmo. Edilis, conta um pouquinho pra gente. Lembrando que, ó, pessoal que tá entrando agora, contem aqui nos comentários de onde vocês estão nos ouvindo, tá? Compartilhem a nossa live aí com os amigos, tá? Edilis, conta pra gente, o que é a velhice? Você tocou ali na palavra velhice, não estamos preparados para envelhecer, mas o que é essa palavra? Então, O que é? a velhice é uma fase de muitas descobertas, onde a gente descobre que tem mais, que o importante também, ou principalmente, é a gente ser do que a gente ter. A gente precisa ter, mas não é o fundamental. A velhice é o lugar onde a gente olha com mais ternura, com mais carinho, com mais atenção. A velhice é esse lugar onde a gente, quando a gente é jovem, a gente tem rotinas. Aí na velhice as pessoas falam que tem manias. Olha a diferença, né? A diferença. Mania, aí fica chato. Rotina a gente deve ter para ter uma vida de sucesso, mas aí Legal. quando vai para velhice, aí não pode mais, não. Aí já é uma pessoa chata, né? Que você fica assim, né? Puxa vida. Então, é uma linha muito tênue essa de pensar sobre a velhice e não tem uma resposta definida porque ela está em construção, né? A gente precisa aprender a envelhecer, também não sei se a gente aprende, né? Eu agora estou com 52 aninhos e... Revelada a idade da Edirlis. Oi? O que, Ana? Revelada a sua idade. Revelada a idade. Eu gosto dos meus 52, eu fico feliz com eles. Hoje eu tô de mensário, hoje é dia 16, eu fiquei assim, essa data é legal para fazer nossa live de mensário. Mas, assim, voltando, a velhice é esse processo. É o processo de você passar de uma vida que você é considerado extremamente ativo, extremamente produtivo, extremamente valorizado no mercado de trabalho, para um olhar assim, quantos anos tem? Será que tem vitalidade? Será que tem saúde? Será que ainda conta? Então, a velhice vem carregada de um monte de preconceitos e muitos deles não são reais. Nós vivemos esse contexto assim de ficou velho, não serve mais para nada. Velho, fica ali no canto da sala. Ficou velho, você vai ali para o lado. Ficou velho, então vários
estigmas errados que nós temos sobre a velhice. Envelhecer pode ser muito bom, sim. É uma escolha que a gente faz. Mas é uma escolha, não é uma escolha fácil, é uma escolha sim. E eu não preciso escolher, como comentei antes, eu não preciso escolher nem ser a pessoa que tem que mantém os cabelos brancos, nem ser a pessoa que pinta os cabelos. Eu posso escolher ser o que eu quiser. Eu não preciso ser aquela pessoa marombada, nem aquela pessoa que vai deixar ficar doente. Eu escolho quem quiser ser. Nós temos livre-arbítrio dentro do nosso contexto. A gente sempre vai ter. A gente sempre vai ter essa liberdade de escolha dentro daquilo que a gente está vivendo. Isso é envelhecer. É você entender que é um processo, né? E que pode ser bonito, sim. Não precisa ser triste, não precisa ser chato. Não é, ai, minha nossa, estou envelhecendo. Não, nossa, olha que lindo, eu estou viva. Estou envelhecendo, estou viva. Olha que coisa mais linda, estou viva. Né, Ana? É. Depende de nós, né? Sim, Essa sim. escolha. Vamos lá então, Edirs. Olha só essa pergunta aqui. Homogeneizar a velhice traz quais consequências? Conta pra gente. Esse homogeneizar, ele é assim, colocar todos nós na mesma caixinha e falar assim, todos na velhice devem ter tal comportamento. Todos na velhice pensam nessa. Todos na velhice devem comer tal alimento. Todos na velhice. Isso é uma judiaria com quem envelhece. Uma judiaria, porque nós passamos a vida toda podendo ser diferente. Aí quando envelhece, é para ser todo mundo igual? Então a gente é para ter vários mundos, várias ideias, vários trabalhos. Aí quando envelhece, põe caixinha e você precisa ter este comportamento. Não pode usar essa roupa porque você está velha. Você não pode usar essa cor porque você está velha. Você não pode fazer esporte porque você está velho. Você não pode fazer isso porque você está velho. Gente, que violência! Que violência! A pessoa passou a vida toda construindo mundos, aí quando chega numa determinada idade, ela não pode mais fazer nada. Uma outra questão é a limitação de saúde. Mas aí é outra história. E mesmo assim tem que ser alguma coisa conversada, dialogada, um acordo e não uma imposição. Não tratar o velho, a velha, gente, velho e velha são palavras. É isso. Não é para tratar os vovôs e as vovós como se eles fossem crianças. Como se eles emburrecessem porque eles envelhecem. Eles não emburrecem porque eles envelhecem. Não viram crianças quando envelhecem, né, Edirs? Pronto. É muito preconceito. Eu fico assim, indignada com a quantidade de preconceito que nós temos com a velhice. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente vê como o velho, em todo o mundo, mas no Brasil, é mais discriminado, porque nós temos muito forte. Tem que ser jovem, tem que ser jovem, tem que ser jovem. Se você não é jovem, então você está fora. E isso é uma ignorância grande. Dentro do padrão, né? Grande. Vamos lá, já que você tocou nesse assunto, comenta aqui com a gente. O Felipe. Querido. Pelo contrário, tem coisas que só a vivência ensina. Muito bem. Ó, tem uma aluna sua de Várzea Grande te assistindo e uma amiga minha aqui de Cuiabá, ó, de Curitiba também. Então, ó, gente, quem entrou depois, comenta aqui pra gente de onde vocês estão nos ouvindo, se estão gostando. Querem mandar alguma pergunta para Edir? Eles podem deixar aqui nos comentários que eu vou escrever aqui para perguntar para ela no final, né, Edirles? Com todo carinho, feliz da vida. Nossa.
Bom, já que você entrou aí no assunto Brasil, tem uma pergunta para você. A cultura brasileira valoriza o idoso? Não. Já de cara, Não assim, valoriza, não. né, eu não vou florear, porque não valoriza o idoso mesmo. No Brasil, o idoso é descartável. Assim, nós não temos um cenário. Eu não estou falando assim, ó, gente, envelhecer não é uma responsabilidade individual. Eu preciso de políticas públicas, eu preciso de estrutura, eu preciso de planos de saúde, eu preciso de vários mundos que deem condições para que eu, todo mundo e todos nós, que a gente envelheça com dignidade. O que que acontece? O que a gente vê? Coloca o idoso naquele lugar que ele tem, e aí faz com que ele precise ter saúde. Então, eu preciso adquirir produtos para mais jovens, adquirir produtos para saudáveis. Então, tem toda uma indústria que se sustenta às custas de quem está envelhecendo e de quem já está idoso, de quem está na envelhecência. E não é uma indústria, não. É uma indústria que promete a juventude eterna, nenhum sinal de envelhecimento. É uma indústria da beleza também, da saúde, que faz com que a gente fique assim pensando, nossa, mas eu posso ter ruga? Sou proibida? Fazer botox. Ontem eu tenho uma pessoa que eu tenho a pele com bastante manchinha. Acho que aqui não dá pra ver, mas tem bastante manchinha assim. E aí essa pessoa, eu não falei nada pra ela, e ela falou pra mim assim: "Ah, eu tenho um creme pra você." E você? Manchinhas. Aí eu olhei pra ela, só dei uma risadinha, pensei: "Mas eu nem te falei que elas me incomodam e você quer tirá-las de mim." Tipo, puxa vida, né? Deixa eu ser manchadinha do jeito que eu quiser, né? A hora que elas me incomodarem, eu vou ver o que fazer, mas elas não estão me incomodando. Então, deixa eu ser enrugadinha se eu quiser, deixa eu ter a pele molinha se eu quiser, né? Se eu quiser, assim, a liberdade de ter o corpo que a gente quiser, assim como é a liberdade de morar onde a gente quiser, de se alimentar onde a gente quiser. Mas para a velhice parece que não, é proibido. É proibido. Proibido envelhecer. É bem cruel isso que eu tô falando, né? Mas é proibido envelhecer. Ó, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul está assistindo. Vou aproveitar para entrar na próxima pergunta, Etibes. A minha mãe, ela tem bastante netos, né? Sim. Tá vindo aí, eu acho, o 17º neto da minha mãe, que meu irmão Ó, contou essa semana que vai ter mais um bebê, um que bebê. legal. Que lindo, família crescendo. Conta pra gente, fala um pouquinho sobre os avós que cuidam dos netos. Então, vou até me ajeitar na cadeira aqui. É assim, existe um limiar bem tênue, que é assim, aquele avô e aquela avó que podem dar carinho para os netos, e aquele avô e aquela avó que viram os cuidadores dos netos, né? Que tem a obrigação de ficar com os netos todos os dias, que tem que mandar os netos fazer tarefa de casa, mandar os netos tomar banho, que tem que organizar os netos para eles almoçarem. E aí é uma troca de papéis. Quem é o pai e a mãe da criança? Quem tem que educar? Quem tem que organizar banho? Quem tem que organizar a tarefa? Quem tem que ser o tato da história é o pai e a mãe, não é o vô e a avó. O vô e a avó não pariram esta criança. Eles são avós. Quem pariu esta criança são o pai e a mãe. É isso. Então, não, mesmo todas as
nossas estruturas de família, todas diferentes e todas lindas, mas essa, assim, e as novas construções que a gente tem, ainda assim, vô e vó não nasceram para educar. Vô e vó nasceram para curtir, curtir. Oi, Alencar. Então, essa que a gente tem, onde alguns avós têm a obrigação de acordar cedo, receber os netos e ficar com eles o dia todo, leva à escola, busca, faz tarefa, faz com que aquele lugar de carinho que o vô e a avó têm na família, ele seja substituído por um vô e a avó que organizam a rotina do neto. E aí não tem, aí é uma inversão. O pai e a mãe ficam os filhos, não precisa arrumar tarefa, não precisa dar banho, não precisa fazer almoçar, não precisa fazer lanchar. E o vô e a avó, que deveriam ter esse lugar de aconchego e de só fazer festa e de só fazer bagunça mesmo, de ser os que estragam crianças, né? E é tão lindo ter esse papel, assim, de estragar, porque fica dar carinho. E aí é uma inversão. Então, eu sou bastante questionadora desse tipo de, assim, de escolha, que às vezes é bem necessária, mas ela ainda precisa ser pensada quando eu tenho o meu filho, a minha filha, quando eu boto no mundo, eu preciso pensar nessas estruturas, né? E tudo bem que às vezes venha sem eu pensar, que às vezes venha... E é normal, a vida é desse jeito. Mas eu sempre tenho opção de fazer com que meu pai e minha mãe não precisem educar os meus filhos. O meu pai e minha mãe são os avós dos meus filhos. Então, esse olhar, ele é bem, assim, bem crítico. Eu sou bem crítica nessa parte, porque eu não consigo ver assim, um benefício, a não ser essa questão de a tranquilidade dos pais, né? A tranquilidade de deixar assim, né? Felipe tá ligado aqui, hein, Edirles? Olha só, o que era para ser leve e curtido, às vezes se torna um peso, uma responsabilidade. Sim, isso mesmo. E é isso que eu vejo, Felipe. Essa inversão de papéis, ela não faz bem nem para os avós, não faz bem. Não... Para os próprios pais também, né? Né? E nem para os pais também, porque aí fica aquela coisa assim, aí, por exemplo, quando as crianças têm esse mundo, e aí quando se tornam adolescentes, gente, adolescente é um desafio enorme. E aí esse adolescente, ele está sendo educado, tá? Essa mistura toda, quem que põe limite, né? Quem que é a pessoa que organiza os limites? Que são necessários, né? Para as crianças, para os adolescentes, são necessários, né? É isso. Com certeza. Voltando lá para... Brincadeira. Estou tendo cabelos brancos agora. Estou envelhecendo. Não tenho mais 17 anos como eu te conhecia, Dirlis. Fala um pouquinho pra gente sobre a negação da velhice. Você começou a falar um pouquinho lá no início, mas eu queria que você continuasse falando aqui pra gente. A primeira parte, assim, para a gente viver é se aceitar, né? Então, aceitar aquilo que eu sou e aceitar aquilo que eu estou vivendo, né? Se eu falo, por exemplo, essa questão assim de não é porque eu vou admitir que eu estou velha. É questão de admitir que eu estou envelhecendo. Eu não estou ainda me sentindo velha, mas estou vendo que eu não sou mais uma menininha de 30 anos. Para mim, as mulheres de quase 30 anos são meninas. Eu lembro do nosso podcast sobre adolescência, que, ó, a responsabilidade, como é que era que a Thaisa falou? A maturidade, né, começa depois dos 24.
Sim, tá vendo só? Então, Olha aí, né? é isso. Mas então, admitir que eu estou nesse processo de envelhecer é uma grande conquista e é uma grande maturidade. Eu consegui dizer assim, realmente estou envelhecendo. E olha que legal. Eu estou, a gente aqui no pós-Covid, né? Feliz da vida, né? Porque vários mundos nossos não estão aqui para com a gente. Foram embora antes, né? Valorizar cada momento, exatamente por isso, né? Com certeza. Valorizar cada momento. Vamos lá, então. Aproveitando que você está falando sobre momentos, sobre a negação da velhice, a velhice já foi colocada como doença. E aí? Mas não é, né? Não é. Envelhecer é bom, envelhecer é muito gostoso e ela pode ser pensada como uma doença porque a gente coloca assim, o velho, o idoso, ele fica mais doente. Por quê? O idoso tem mais índice de diabetes. Por quê? Porque ele teve uma vida comendo e bebendo muito açúcar uma vida toda, então ele desenvolveu diabetes. Mas ele seria esse idoso com diabetes se ele tivesse uma alimentação diferente? Pode ser. Né? Ele tem mais problemas de osteoporose. Ok? O que a gente pode... eu não quero ser esse velho com osteoporose, esse idoso com osteoporose. Pensa caminhos para você não ser. Mas a questão de... A velhice e a doença são coisas separadas. Nós temos muitos idosos, muitos velhos, super saudáveis, que os exames dão assim todos maravilhosos, né? Que não tem problema nenhum de saúde. Nenhum, nenhum, nenhum. Eu brinco às vezes que a minha mãe faz os exames. Minha mãe é uma senhorinha fofa de 81 anos. E aí os exames dela dão todos assim maravilhosos. Não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Envelhecer bem, isso mesmo. E a gente não precisa associar. Não significa que nós vamos ficar velhos e vamos ficar doentes. Não. Não é isso. Né? Nós podemos estar jovens e doentes também. Então É verdade. não é sinônimo um do outro. Não é. É isso. É, assim, um exemplo, você falou da sua mãe, um exemplo, minha mãe. Minha mãe tem aí. Minha mãe teve muitos filhos, tá aí com muitos netos, e ela dá de 10 a 0, às vezes até em mim. Acorda cedo, faz suas Olha, coisas, cuida da casa, tem os cachorros, tem assim, nossa senhora. Então, realmente foi uma escolha dela tá bem agora, né? Isso é legal. sim, sim. E uma coisa que eu acho que assim ajuda bastante é como nós olhamos para o mundo. Por exemplo, quando eu acordo de manhã cedo, eu posso ter um milhão de posturas, mas uma delas, por exemplo, assim, ah, nossa, que coisa, mais um dia, Afe Maria, mais um dia. Ou, nossa, coisa boa, amanheceu, mais um dia. É outro olhar. E assim é para tudo. Então, por exemplo, eu peguei uma rua com muito trânsito aqui em Cuiabá. Tudo engarrafado, tudo engarrafado. Aí eu vou começar a xingar todo mundo, xingar, 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 ficar irritada, uma gastrite de tanta raiva. Ou eu simplesmente vou botar uma musiquinha no rádio e pensar assim, bem, eu saí com o tempo, mesmo que eu chegue um pouquinho em cima da hora, mas eu não vou deixar isso me irritar. Então, eu tento assumir essa postura de não fazer com que coisas pequenas e que eu não controlo estraguem meu dia. Eu olho assim e penso assim, tá com isso? Não vou.
Eu escolho não me irritar. Isso significa que eu vou viver bastante? Não tenho a menor ideia. Isso significa que daqui 5 minutos também não tenho a menor ideia. Mas assim, é assim que eu vou caminhando, tentando achar sempre a parte positiva. A parte positiva, a parte positiva. Evitar conflito. Eu tento evitar os conflitos. Às vezes, não evitar os conflitos, mas eu sou desse jeito, assim, de tentar conciliar, porque eu acho que o conflito, ele judia demais. Ele deixa a gente nervoso, ele deixa a gente magoado, ele deixa a gente chateado, decepcionado. E a vida tão assim, tão curtinha, tá sem espaço para isso, né? Então é melhor a gente ser mais leve, tentar ser mais leve, né? Eu acho que é uma boa tentativa, né, nesse nossa caminhada de envelhecer. Com certeza. Só vou perguntar aqui para minha irmã, que ela tá me assistindo lá de Ponta Porã, se a minha mãe tá assistindo a gente. Eu acho que a minha mãe tá assistindo a gente, Dirnes. Ah, Um abraço, mãe. Beijo, Dona Maria. que coisa linda! Vamos lá, deve estar toda orgulhosa aí. Edilis, para a Ai, gente fechar nossa live, nosso podcast hoje, eu queria que você falasse um pouco sobre a liberdade de envelhecer. Olha lá, minha mãe tá assistindo, tá assim. Mamãe, te amo. beijo! Ai, que fofura! Ai, então, ó, azem.com.br. Ai, que lindo! Que gostoso! Verdade. Eu Aí, não, ó, travou um pouquinho quando você a de falou. envelhecer, né? Foi assim. A gente, Peraí, tá, voltou. tá. Nós somos livres. É isso. Nós somos livres. É uma fala assim, a gente pode escolher o que a gente quiser. Às vezes, nossas escolhas são limitadas dentro das circunstâncias que nós estamos. Então, por exemplo, o padrão financeiro, o nosso mundo, o contexto em que a gente vive, mas dentro disso, nós somos livres. Então, nós somos livres para, por exemplo, como eu falei antes, nos deixar afetar de maneira positiva ou negativa pelas coisas. Nós somos livres para querer ter uma vida diferente ou não. Nós somos livres para dizer não, isto eu não quero. Ou para convidar as outras pessoas que têm os mesmos interesses que nós para a gente fazer um projeto juntas, assim, mesmo tão longe, mesmo sendo tão improvável, né? E a gente está fazendo. Então, a gente é livre, mas é esquisito falar assim, eu sou livre. Então, o que eu vejo assim na arte de envelhecer é tentar escolher os caminhos que nos deem nesse envelhecer. Por exemplo, eu sempre conto essa história. De acordo com a nossa realidade, sempre temos o poder de escolha. Isso mesmo, isso mesmo. E assim, o que eu escolho para minha caminhada? O que me faz bem? O que me deixa feliz? O que me deixa agoniada? Eu vou escolher para continuar a minha vida, para envelhecer alguma coisa que me deixa chateada? Não. Eu vou escolher para alguém ter alguma coisa que agrada às outras pessoas e a mim não? Não. Primeiro eu vou agradar a mim. Primeiro eu vou pensar em mim. Primeiro eu vou pensar, eu só consigo fazer as outras pessoas que estão ao meu redor se sentirem bem se eu estiver me sentindo bem comigo mesma. Então, primeiro eu. O egoísmo está na Bíblia? Tá sim. Isso está na Bíblia.
porque Deus manda a gente cuidar da gente, né? E Deus manda a gente amar, 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 né? Então está sim. Gente, ó, assim, as escolhas são muito importantes. As escolhas são fundamentais. A gente precisa assumir as nossas escolhas. Ok, eu assumo a máxima da máscara de oxigênio no avião. Sim, verdade, verdade. Primeiro eu e meus filhos. Não, não vou dar conta de colocar nos meus filhos a máscara. Isso mesmo. Então, assim, parece bem egoísta, não é? É bem real. Se eu não cuido da minha saúde, como que eu vou cuidar da saúde de outra pessoa? Depois eu que estou doente, como que eu cuido da outra pessoa se eu não dou conta de cuidar de mim? Então, parece vaidade, não é? E que seja. A gente também é livre para ser vaidoso, a gente é livre para ser o que a gente quiser. O que a gente quiser que não prejudique o outro, né? Mas o ser livre, ter poder de escolha, ele é dolorido também, né? Porque aí eu me responsabilizo pela minha vida. E se responsabilizar pela vida da gente é pesado. É bem pesado. É pesado e eu que sou responsável pela minha vida. É porque às vezes é mais fácil falar assim, não, é a Ana Carolina que é responsável pela minha vida, eu não tenho nada a ver com isso. Não, a Ana fala, não, é a Dirlis que é responsável pela minha vida, eu não tenho nada a ver com isso. E aí nós duas lavamos as mãos e tá resolvido o assunto. Só que aí nós duas nos ferramos, né? Porque a responsabilidade é da gente. O cuidado tem que ser com a gente. E também aquela questão assim de quem merece, sabe? Fala do tempo, Ana, porque eu vou indo, né? Vou indo. Olha só essa frase do Felipe. E ao mesmo tempo é a única forma de sermos, né? De ser realmente livre. Sim, sim, é verdade. Uhum. E assim, é aquela coisa assim de o livre-arbítrio mesmo, né? Eu poder escolher e eu ir e seguir em frente do jeito que eu quiser, né? Essa parte é assim, é desafiadora, é difícil a gente assumir pra gente às vezes, né? Mas é tão bonito, viver é tão bom, viver é tão maravilhoso. E a gente tá aqui, vivo, vivas, né? Assim, compartilhando, pensando. Assim, o nosso mantra mesmo, envelhecer é bom. Né? O meu tem sido nesses dias, né? Eu brinquei antes que eu assustei tanto com essa história da menopausa ela ser assim tão comprida, né? Porque vemos mais, então ela é mais longa. Mas Olha, é um tema para um podcast, viu, Edir? Fiquei interessada. tenho certeza que, olha, assim como a gente não sabe o que fazer com a velhice, a gente também não sabe o que fazer com a menopausa. Eu sou testemunha disso. Né? Estou vivendo isso. A gente não sabe. A gente tem que aprender tudo, né? Mas também quando a gente era criança não tinha um manual de ser criança, né? Quando eu tinha adolescente, éramos adolescentes também não tinha manual. Adulto também não tem manual, né? Então não tem para viver, né? A gente não nasce a gente não vem com o manual da barriga da mãe da gente, né? A gente não vem. É isso. É. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Edilis? Querem deixar aqui nos comentários. A minha irmã Sandra, lá de Goiás, está assistindo a gente também. Um beijo para você. Beijo. Então, antes da gente fechar, Edilis, olha só. Eu entrei no nossa live com uma frase e vou fechar ele com uma frase. Tá. E aí você vai comentar sobre ela enquanto a gente vê se o pessoal quer mandar uma pergunta para você, tá? Tá bom, combinado. Vamos lá, então. Envelhecer é o sinal mais lindo de que a vida vale sim a pena. Oh, que bonito. Oh, que lindo. Pura poesia. Lindo. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Envelhecer é pura poesia. A gente só precisa ver a poesia no poema que é a vida, né? O poema que a gente escreve durante a vida toda
E essa poesia está no nosso olhar, no nosso jeito de caminhar todos os dias. Mas envelhecer é pura poesia. É isso mesmo. Que lindo, Ana, que lindo. Olá, por falar em adolescência, vale a pena assistir ou ouvir o podcast desse tema. Ele tá bem legal e os temas se conversam bastante, um puxa o outro. Sim. É isso mesmo, Felipe, nosso fã número 1, né, Edirles? Verdade, verdade, Felipe. Que legal. Mas é isso O mesmo. podcast gente, que ó, comentou. Pode falar, Edirles. Sim, não, eu só ia falar assim, sobre o nosso Deseduca, que agora tem um Insta. Qual que é mesmo o nosso Insta, Ana? O nosso Insta é o @deseduca com 2 As no final, tá? Então sempre a gente está colocando um cortezinho dos nossos podcasts. Lembrando que os podcasts estão disponíveis lá no Spotify e no nosso YouTube também, com @deseduca mesmo. Né, Dirlis? É isso, né, Dirlis? Eu acho que encerramos por hoje. Foi bem gostoso, foi bem legal aprender sobre o envelhecer. Falamos um pouquinho só, porque tem tanta coisa para a gente aprender sobre o tema, né? O endereço. Obrigado, Felipe. Olha aí, ó. Gente, ó, entra lá, segue a gente. Arroba. Né? Vê o tema que você gostaria de que a gente conversasse. E tá assim, eu e Ana Carolina nos desconstruindo para desconstruir, né? É bem isso, gente. Deixem lá nos comentários, né? É isso mesmo, Edirles. Ah lá, maravilhosas, amamos. Beijo, Vitorina, lá do Mato Grosso do Sul. Que lindo, que lindo, que lindo. E eu acho que é um tema que dá para fazer parte 2, hein, Edirles? A gente, lá no Deseduca, eu vou colocar uma caixinha de perguntas e aí a gente vai querer ouvir vocês, né, Edirles? O que vocês têm a mais? O que vocês querem saber mais sobre o envelhecer? Mandem lá pra gente que a gente responde para vocês. Ou sobre outros temas, o que você gostaria que a gente trouxesse? Assim, pode ser mais tranquilo, ser mais polêmico, não tem problema. Eu e Ana, a gente tem bastante óleo de peroba, né, Ana? A gente mesmo, né? E vai. O nosso próximo tema já está escolhido, né, Julia? A gente vai falar sobre a fase adulta, não vai? Sim, sim. Desafiadora também. Aí nesse, eu faço as perguntas e você responde. Muito bom. Muito bom. Olha o desafio, né? Legal. A gente divide. Com certeza. Edirlis travou, gente. A gente divide. Ficamos a quantos quilômetros de distância as duas vermelhas? Olha que legal. Muito bem. Gente, então é isso. Se vocês gostaram, depois não esqueçam de curtir. Eu vou deixar a live salva, tá? Então, compartilhem aí com os amigos, com a família. Foi um tema bem especial que a gente escolheu aqui para vocês, tá bom? E ele também vai estar disponível lá no Spotify e no YouTube. Assim que estiver disponível, a gente compartilha no nosso Instagram para vocês, tá bom? Podemos maratonar as fases da vida após esse. Bem legal, né? Legal. Muito bem. Edirlis, quer falar alguma coisa? Agradecer você, Ana Carolina, essa criatura iluminada que a vida colocou no meu caminho. Obrigada, Ana, obrigada por tudo e obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Muito emocionada de falar sobre o envelhecer, ainda tentando entender o que é o envelhecer, porque a gente não sabe nada sobre o envelhecimento. É um tema assim para engatinhar, né? E para ir sentindo, né? E assim é a vida, né? A gente vai aprendendo na caminhada. Então, muito obrigada. É um privilégio grande estar aqui. Fico muito feliz, muito feliz, muito feliz. Muito obrigada. Beijo. Tchau, gente. Até a próxima live. Não esqueçam de seguir a gente lá no @deseduca, tá bom? Tchau, Edirlis. Bom frio aí em Cuiabá. Beijo, Ana. Beijo. Vou tomar sopa agora, que eu fiz. Acabar para tomar sopa. Beijo. Delícia. Tchau, tchau.